Bom dia, Daniel. Uma saudação especial para você, toda a audiência que nos acompanha aqui, os colegas de bancada. Olha, Daniel, eu passei, para mim hoje é uma quinta-feira, tá? Porque eu passei o final de semana trabalhando como se fosse semana normal. Olha, o que aconteceu nesse fim de semana vai dar bastante pano para manga, viu? E a semana que está entrando agora promete, viu? Muito bem, então vamos começar, né? Tem que começar logo para a gente conseguir responder a nossa audiência e cumprir toda a nossa pauta aqui, né, Ivan Kleber? Começando pelo que o Departamento de Estado norte-americano fez recentemente, negou que uma missão planejada para o Brasil tivesse como objetivo de interferir nas eleições presidenciais deste ano de 2026. Essa declaração que ocorreu depois do Itamaraty negar vistos a 2 funcionários do governo Trump que pretendiam viajar aqui para o Brasil. Confusão danada, hein, Ivan Kleber? Como é que o governo Lula chegou a essa conclusão de que os 2 funcionários estavam vindo assim para interferir nas eleições por aqui? Como é que foi a repercussão da medida do Itamaraty lá nos Estados Unidos? Enorme, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, o que está chamando um alerta da mídia internacional do porquê justamente essa medida do governo brasileiro. É comum que os países enviem observadores, não somente para questões eleitorais, mas também para outros pontos, e é isso que eu vou trazer aqui. Daniel, o Departamento de Estado confirmou mesmo que esses 2 funcionários visitariam o Brasil entre 27 e 30 de julho, e negou, como você disse, uma interferência na eleição brasileira. E aqui eu já faço uma pergunta para o Itamaraty. Seria possível apenas 2 funcionários americanos em 3 dias interferir no processo eleitoral brasileiro? Então, sinal que o processo é vulnerável, porque se 2 pessoas em 3 dias poderiam mudar o resultado da eleição ou interferir, é porque tem algum problema aí. Agora, o que o Departamento de Estado confirmou, Daniel, é que esses 2 funcionários falariam com líderes religiosos sobre, sim, a integridade do processo eleitoral brasileiro. E repare, o processo eleitoral, não somente sobre o dia da votação. E também sobre liberdade religiosa no nosso país, bem como liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos estão acompanhando essa situação num foco bem maior do que apenas as eleições. Essa questão da liberdade religiosa, ela é muito cara à administração Trump, muito importante, e vale lembrar que os Estados Unidos publicam anualmente relatórios de vários países, aproximadamente 200 países no mundo todo, sobre a liberdade religiosa. Possivelmente, não é? Esses funcionários querem saber se no nosso país nós temos liberdade religiosa garantida, além da questão da liberdade de expressão. Então, repare, Daniel, que a missão desses 2 altos funcionários do Departamento de Estado, pessoas de confiança do secretário Marco Rubio, vai muito além do que somente a questão da integridade eleitoral. O governo brasileiro pegou isso para criar uma narrativa de que os Estados Unidos estariam interferindo no processo eleitoral brasileiro. Não é o que se trata, não é disso que o Departamento de Estado teria esse interesse. E outra, Daniel, esses 2 funcionários conversariam com membros do governo Lula. Quer dizer, que interferência é essa que você vai conversar com quem está no poder e abrir ali um eventual canal de diálogo, alguma coisa nesse sentido. Então, a repercussão internacional foi enorme durante o dia de ontem, Daniel. Eu vi notícias aqui na Europa, nos Estados Unidos, jornais do mundo todo repercutindo essa questão. E fica um questionamento no ar para as pessoas. Por que o governo está impedindo, então, a entrada desses 2 funcionários americanos? No momento que a gente tem a questão das tarifas, são 37,5% de tarifas, dependendo ali dos produtos, se não são 25%, ou seja, tudo que o governo brasileiro deveria, nesse momento, fazer, justamente por interesse da população, era uma aproximação com o governo americano. E não, a gente tem esses vistos negados. Até o momento, Daniel, a gente não tem aí uma posição do governo americano se nós teremos algum tipo de retaliação, alguma resposta a essa negativa. Mas como nós dissemos, o dia só está começando, a segunda-feira só está começando, então a gente precisa acompanhar durante a semana se o Departamento de Estado
ou até mesmo diretamente o secretário Rubio possa responder esta ação do governo brasileiro. Daniel, devolvo para você. Pois é, o governo americano não se manifestou ainda sobre esse episódio, né, Ivan Kleber? Mas a ditadura chinesa, já ontem à noite, o ditador Xi Jinping telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que rejeitava o que ele chama de interferência externa no processo eleitoral brasileiro, disse estar pronto para apoiar o governo Lula. É uma informação da agência de notícias estatal Xinhua. Nessa conversa, Xi e Lula também falaram sobre fortalecer a coordenação estratégica bilateral e multilateral entre os dois países, além da aceleração das negociações para um acordo entre o Mercosul e a China. Isso tudo ainda segundo a agência chinesa. Diga, Ivan. Olha, Daniel, eu estou conferindo aqui porque a informação que eu tenho é de que o Lula ligou para o Xi Jinping. Pelo menos a agência estatal CGTN, que é outra a imprensa ligada, né, ao regime chinês, diz que o Xi Jinping recebeu a ligação. E não está muito certo, então, se foi o Lula que ligou ou se foi o Xi Jinping. Mas, de qualquer maneira, os dois tiveram essa conversa em pleno domingo à noite. Já era segunda-feira pela manhã lá na China, por conta do fuso horário, mas a verdade é que fizeram o Lula trabalhar no domingo à noite. Isso demonstra o momento delicado que o Lula está passando, de isolamento dentro da América Latina. E a primeira impressão que passa é que ele foi pedir socorro para o Xi Jinping. E aí, Xi Jinping, o que eu faço? Falar em um acordo de Mercosul nesse momento com a China assim, parece até piada, porque alguém imagina em sã consciência que o Milei e o presidente do Paraguai também, que é muito próximo de Taiwan, vai negociar alguma coisa enquanto o Lula estiver no poder há menos de 70 dias das eleições do primeiro turno? Quer dizer, me parece mais aquela nota para dizer o motivo ali oficial, conversamos sobre o Mercosul. Mas a verdade é que o Xi Jinping fez declarações extremamente importantes. Ele disse que apoia a soberania do Brasil e a estabilidade regional e mundial. Sobre estabilidade regional, Daniel, será que o Xi Jinping está mandando um recado intrínseco aí para o Milei? Porque a ligação vem justamente nesse momento de tensões entre a Argentina e o Brasil. A gente sabe que o Milei também não tem boas relações com a China, e o Lula liga para ele quase que como se lamentando, não é, das declarações do Milei. A impressão que a gente tem quando o Xi Jinping fala em estabilidade regional é disso. E olha só, Daniel, a nossa audiência precisa saber disso. Dentro do contexto do 105º aniversário do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, isso está na CGTN, declarou ao Lula, disse ao Lula, que está acompanhando, né, que o Brasil passará por reformas internas importantes. Eu não consigo entender como que o Partido Comunista Chinês e essas reformas internas possam ter alguma conexão, e que ambos estão trabalhando para um futuro compartilhado. Toda vez que a gente tem uma comunicação oficial do governo chinês, Daniel, dessa vez foi o Xi Jinping em pessoa, mas mesmo porta-vozes, eles sempre falam em futuro compartilhado, Brasil-China. Eu pergunto, nós, população brasileira, cidadãos brasileiros, estão sabendo que estão armando aí um futuro compartilhado com a China? O futuro compartilhado a gente está vendo o que está acontecendo em uma montadora de veículos elétricos lá na Bahia e outra em Minas Gerais, de eletrodomésticos, né? Então, o Lula, na minha opinião, Daniel, e aí a gente sai da notícia e vai para a opinião rapidamente, ele foi buscar abrigo no Xi Jinping. Ele está com uma situação diplomática extremamente delicada com os Estados Unidos, extremamente delicada com a Argentina, e pode anotar, nas próximas semanas ele estará com uma situação diplomática extremamente delicada com a Colômbia, tão logo o Abelardo de la Espriella tome posse no dia 7 de agosto. Então, a sensação que parece é que o filho foi reclamar com o pai, Daniel. Pois é, Ivan Kleber. Inclusive, a gente quer a opinião também da nossa audiência no nosso chat. A enquete de hoje pergunta exatamente, na análise também da nossa audiência, a motivação aí de Lula para negar o visto para os 2 funcionários do governo de Donald Trump. Isso mostra birra para 17%, medo para 58%, maioria, e retaliação 23% e 2% não sabem responder. A gente segue com esse assunto, esperando também a sua opinião, que é muito bem-vinda, tanto no nosso chat
quanto por meio da nossa enquete e ainda no WhatsApp exclusivo do Jornal da Oeste, primeira edição, no 11 972 148 147. Esse é o jornal que a gente faz para você que nos acompanha e fazemos também junto com você, com a sua opinião, que é sempre essencial aqui para o nosso debate com o nosso time de comentaristas. Agora, falando sobre o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil, contigo, Ivan Kleber, o Javier Milei, que é o presidente da Argentina, diz que o senador é, abre aspas, a única saída para o Brasil, fecha aspas. Quero que você analise também a visita de Milei aqui ao Brasil, o que ele disse de mais importante na sua visão durante esse evento no final de semana. A gente vê aí a imagem do primeiro encontro de Flávio Bolsonaro com Javier Milei aqui em São Paulo. Olha, Daniel, o Milei não manda recado, né? Ele tem essa maneira de discursar, ele realmente tem uma popularidade mundial muito grande. No ano passado, o jornal Daily Telegraph, aqui na Inglaterra, fez uma pesquisa entre os seus eleitores, e se não me engano o Milei ficou entre os 3 líderes mais populares do mundo, né? Isso num jornal inglês. Então você pode ter uma noção do que o Milei fala, repercute todo. E de fato repercutiu as declarações. A BBC News aqui na Inglaterra está repercutindo que o Milei chamou o Lula de ladrão, né, e condenado. E as declarações, a questão também da retirada do embaixador, enfim, tudo isso está chamando a atenção. Eu gostei muito, eu vi o comentário da Guta, aproveito para dar bom dia aqui para ela, sobre a questão do Foro de São Paulo, aí tocou um nervo descoberto do establishment brasileiro como um todo, essa questão do Foro de São Paulo. Acho que foi extremamente importante também da declaração do Milei, e as declarações do Milei, Daniel, trouxeram consequências, né? Inclusive o Brasil retirar o embaixador da Argentina para consultas. E agora à noite nós tivemos a confirmação, na noite deste domingo, por isso que eu disse que eu trabalhei no final de semana, Daniel, de que o Brasil está pressionando a Argentina a pedir desculpas. E o embaixador argentino em Brasília também foi chamado para uma reunião no Itamaraty. Nesse contexto, eu tenho uma informação de agora de manhã que o governo Milei não pedirá desculpas pelas declarações do presidente argentino no último sábado. Eles entendem lá na Casa Rosada que nós não teremos um atrito comercial com o Brasil, que as relações comerciais elas estão preservadas. Sim, temos essa questão diplomática e que, portanto, então, ninguém lá na Argentina acredita que o Milei ou um membro do governo Milei possa pedir desculpas, apesar da pressão diplomática do Brasil para que isso aconteça. Com certeza o embaixador argentino participará dessa reunião, ele está ali para isso, ele tem que participar, não é mesmo? Mas sem uma retratação pública, pelo menos são as informações que chegam da Argentina. E aí, Daniel, qual pode ser o próximo passo? Será que o governo Lula vai escalar e classificar o Milei como persona não grata no Brasil? O Milei estaria impedido de entrar no Brasil enquanto essa classificação continuar. Alguns bastidores indicam que o Milei pretende visitar mais uma vez o Brasil durante a campanha, tá, Daniel? E aí, se ele for classificado como persona não grata, ele não poderia entrar no nosso país. Definitivamente estamos diante da maior crise diplomática entre Brasil e Argentina, talvez dos últimos 40, 50 anos. Há quem diga que teve uma ali por causa da Guerra das Falklands, né? Depois da Guerra das Falklands, mas de qualquer maneira é uma crise diplomática, e o Milei lembrou muito bem que não foi ele que começou essa crise. Ele acusou Lula de patrocinar, com 25% do patrocínio, melhor dizendo, uma campanha anti-argentina junto com o governo do México e o Partido Democrata dos Estados Unidos. Olha só como a coisa está reverberando, né? E o Milei também fez acusações de interferência do governo Lula nas eleições de 2023, eleições que viu o Milei vitorioso naquela oportunidade. E, de fato, a gente sabe que o governo articulou, o governo brasileiro, inclusive, um empréstimo para o governo argentino e tudo mais. Então, o Milei deixou bem claro que quem começou essa crise não foi ele só está respondendo, e o Milei é assim mesmo, ele não manda recado, o que tem que falar, ele fala e depois ele assume as consequências, Daniel. Ivan Kleber, por enquanto, Javier Milei não é persona non grata para o governo Lula aqui no Brasil, mas Lula é persona non grata de um aliado de Flávio Bolsonaro. A Tawane Catan vai trazer esse ponto para a gente aqui.
Pois é, Daniel, a gente sabe. Oi, Ivan, tudo bem? Bom dia. Claro, sempre é um prazer te receber por aqui. Embora nem sei que horas são aí onde você está, mas... 12h20, ele está com fome. 12h20, horário do almoço. Aqui ainda é café da manhã, Ivan. Bom, a gente teve também a declaração, você deve ter acompanhado, do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele falou super rápido, foram menos de 20 segundos ali, parabenizando agora a candidatura do Flávio Bolsonaro. A gente também tem esse trecho para apresentar. Temos aí o vídeo do Netanyahu. É um vídeo bem curtinho, de 20 segundos, onde ele faz ali algumas menções elogiosas ao Flávio Bolsonaro. A gente tem o vídeo aí? A gente ainda não tem o vídeo, mas pode prosseguir, Tawane. Bom, ele parabeniza a candidatura do Flávio Bolsonaro e chama ele de amigo, tá? Ele fala: Flávio, meu amigo, quero parabenizá-lo pela campanha. Você é um grande defensor do Brasil, um defensor das relações entre os nossos povos e sei que levará o Brasil a patamares cada vez mais altos. Outra declaração, outra presença internacional que fez muito sucesso por ali. Então as pessoas ficaram surpresas quando viram Netanyahu. E claro, algumas pessoas reconheceram, né? Muitas delas. A gente tem já então a declaração? Vamos ver. Você é um grande campeão do Brasil, um grande campeão da amizade entre nossos povos. E eu sei que você levará o Brasil a patamares mais elevados. Pois é, essa declaração é extremamente importante. A gente precisa refrescar a memória aqui da nossa audiência, né? O Benjamin Netanyahu respeita muito o presidente Jair Bolsonaro. O Benjamin Netanyahu raramente vai a posses, mas em 2019, 1º de janeiro de 2019, o Benjamin Netanyahu estava na posse do presidente Bolsonaro em Brasília. Ele mantém ainda, né, uma relação com a família Bolsonaro. E também não é comum o Netanyahu fazer esse tipo de apoio público a candidatos. Isso mostra aí uma aproximação importante. O Milei também é um grande aliado do Netanyahu. Então a gente vê aí uma costura internacional política. Essa eleição de 2026 é a eleição mais internacionalizada da história do nosso país. Isso eu posso falar sem problema nenhum. E nesse contexto, então, o Flávio vai costurando alianças importantes dentro do seu espectro político. O Benjamin Netanyahu mandar esse vídeo, eu acho que é extremamente relevante e declara esse apoio. Como você bem disse, Daniel, em um contexto onde o Lula é persona não grata em Israel, o chefe da ONU também, o atual, o Guterres também é persona não grata lá em Israel. Então isso mostra que o cenário internacional em 2026 é completamente diferente do de 2022. Não por demérito do presidente Bolsonaro na época, mas é porque realmente era um cenário muito hostil com Joe Biden na presidência, Alberto Fernandes na Argentina, enfim. Agora não, o Flávio tem para onde olhar fora do Brasil por esses apoios que são importantes, sim. Tá? E, inclusive, na mídia internacional que a gente está acompanhando, é uma repercussão mais branda em relação ao pai dele, Jair Bolsonaro, isso muito por conta do demérito, né, do governo Lula, que produziu notícias ruins nesses 4 anos. Talvez o maior falimento internacional do governo Lula, que a gente precisa repercutir mais para as pessoas, eu como correspondente, né, foi a COP30, que de fato virou a Flop 30 no final do ano passado, né, Daniel? Agora, falando sobre Lula, Lula publicou ontem um artigo no jornal americano The Washington Post, em que critica o tarifaço dos Estados Unidos. O petista classificou a tarifa como injusta e um erro estratégico. Lula também defende a retomada de um diálogo aberto e construtivo entre os dois países. O que mais Lula afirmou em seu artigo no The Washington Post? Quais as repercussões dessa publicação? Temos? Ele diz que Lula, né, o governo, enfim, não será derrotado pelas mentiras. Daniel, é um artigo extenso, longo, mas mais do mesmo, né? O Lula defendendo ali a questão do lado dele e, sinceramente, Daniel, não repercutiu tanto assim não esse artigo. Agora, o que a gente precisa trazer aqui para a nossa audiência é o seguinte: o jornal Washington Post foi o mesmo que deu a notícia no sábado, aliás, na sexta-feira à noite, desses 2 funcionários do Departamento de Estado, que eles iriam para o Brasil. E aí o Lula publica esse artigo nesse mesmo jornal. Traduzindo para a nossa audiência o que eu estou querendo dizer. Tanto o artigo quanto a notícia vão na linha de criar uma narrativa interna dentro dos Estados Unidos
de que o governo Trump está interferindo nas eleições do Brasil, quando a gente já mostrou aqui que não é verdade, isso não está acontecendo. Agora, se a gente buscar notícias de 2022, a gente vai ver sim um interesse muito grande do governo Biden, do então governo Biden, nas eleições de 2022. A gente tem Financial Times, a gente tem publicações no Brasil falando sobre isso. Então, aqui, o que nós observamos é essa tentativa dessa criação dessa narrativa. Dito isso, Daniel, o Lula, publicando um artigo desse no jornal Washington Post, não vai mudar uma vírgula a relação dele com o governo Trump. Em vez de ele perder tempo escrevendo esse artigo, por que de fato ele não buscou uma negociação séria com o governo americano para impedir as tarifas? Esse é um ponto que a gente precisa trazer. E se ele realmente quer esse diálogo sério, por que então não permitir a entrada dos 2 funcionários americanos no Brasil? Ali seria uma oportunidade de mostrar que diplomaticamente o Brasil está disposto a conversar com os Estados Unidos. Não, o Brasil vai lá e escala as tensões. Fecha a porta para 2 funcionários do Departamento de Estado. Aí, Daniel, não tem artigo no Washington Post, não tem artigo no New York Times, não tem Joesley Batista, não tem nada que resolva a situação. Onde que eu quero chegar com isso? Me parece que o Lula realmente provocou essa situação e que ele quer esse afastamento em relação aos Estados Unidos. E se você me permite, Daniel, eu não dei bom dia para a Tawane, desculpa. Tawane, bom dia para você e uma alegria estar aqui com você hoje de manhã. Não seja por isso, conversem mais, fiquem à vontade. Pois é, Ivan, eu tenho inclusive uma pergunta para você, porque 20 deputados republicanos enviaram uma carta para o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, pedindo para que ao governo Trump incluísse o projeto brasileiro de regulação dos mercados digitais nessas negociações comerciais com o Brasil. Então a gente quer entender esse ponto da carta dos republicanos até para saber se o governo Trump vai acatar ou não esse pedido e quais seriam as consequências, para traduzir aqui para a nossa audiência. Então, Tawane, na quinta-feira, 20 congressistas republicanos pediram, na verdade, através de uma carta, uma ação do governo Trump contra essa iniciativa do governo brasileiro de aprovar, não é, esse projeto de lei que basicamente regulamenta a operação das Big Techs americanas no Brasil, coloca em risco a liberdade de criação dessas Big Techs, né, correndo o risco, inclusive, de que a propriedade intelectual seja passada para outros países via Brasil, né, como um bypass. E também limita muito a capacidade de operação das Big Techs. Nas entrelinhas da carta, Tawane, eu li a carta, eles também deixam claro ali a preocupação, não é, com a liberdade de expressão no nosso país. Esse projeto está lá na mão do Hugo Mota, agora o governo está trabalhando para tentar aprovar ele, e ontem o Planalto, inclusive, vazou a informação de que eles veem uma tentativa do governo americano de impedir a aprovação desse projeto. Não precisava o Planalto ser gênio para chegar nessa conclusão. É óbvio que os Estados Unidos querem impedir que esse projeto avance, né? Só que, do lado do Planalto, eles querem prosseguir com a implementação do projeto. A bola agora está com o Hugo Mota. E você fez uma pergunta bastante pertinente sobre as consequências. Aqui, Tawane, eu não vejo uma consequência em tarifas, até porque a carta deixa bem claro, olha, vocês aplicaram tarifas no Brasil e eles estão avançando igual com esse projeto. Se tarifas estariam fora, então, da possibilidade aí de ação do governo americano, o que sobraria? Sanções diretas aos envolvidos, inclusive ao Hugo Mota, ao Alcolumbre. Caso esse projeto avance, eles poderão ser responsabilizados diante do governo americano, e aí sim, o CPF dos dois poderia ser direcionado aí para a ação do governo americano. Não acredito que seja uma lei Magnitsky para os dois, porque não entraria nessa questão, mas sanções diretas a pessoas que estão limitando a liberdade de expressão no Brasil. Então, isso precisa ser debatido. A oposição, eu entendo que esteja em período de campanha agora, praticamente, né? Mas o governo americano não quer saber se eles estão em campanha ou não. Alguma coisa precisa ser feita, porque, com certeza, se esse projeto for aprovado e sancionado, a capacidade das Big Techs operarem dentro do Brasil vai ficar bem mais limitada, o que coloca em risco os negócios e também a liberdade de expressão no nosso país, Daniel. Agora, Ivan Kleber, durante as comemorações do aniversário da Revolução Cubana, que a gente pode chamar de golpe de Estado, também não, ou não, o ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenou ontem o embargo de combustíveis imposto pelo governo Trump, que classificou como genocídio político. O que mais o Díaz-Canel disse ontem durante o discurso dele, Ivan?
Ele disse que, para a alegria do povo cubano, ele disse que os Estados Unidos estão tentando tomar a ilha à força. O Dias-Canel faz essas declarações porque nós noticiamos, inclusive na semana passada, que o Pentágono começou a elaborar planos militares para uma possível invasão de Cuba. Isso está sendo elaborado e, inclusive, os militares não negaram essa informação, só que disseram que, obviamente, é uma decisão política do presidente Trump. Então, o Dias-Canel está tentando, de alguma maneira, chamar a atenção da comunidade internacional diante dessa possibilidade de uma ação americana em Cuba. Nós tivemos já a publicação de documentos do Departamento de Estado, na semana passada, foi a notícia, aliás, da semana, não é? O secretário Rubio denunciando que Cuba é a matriz do comunismo no hemisfério ocidental e que, inclusive, tem influência no continente africano, e o Dias-Canel está vendo que a situação dele está ficando realmente complicada. Então, ele tenta, de alguma maneira, encontrar eco na comunidade internacional, só que nesse momento, Daniel, cada país está preocupado com o seu problema, né? Com exceção do Brasil, talvez. Então, as falas dele não vão encontrar o apoio necessário. Talvez a China publique alguma nota, a Rússia, mas nada de efetivo, inclusive do ponto de vista militar, Daniel. Bom, ainda seguindo com os nossos assuntos, eu quero trazer um outro ponto para você. O Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, declarou que a Rússia pretende contar com 30 mil soldados da Coreia do Norte para participar da guerra. Lembrando que em 2024 a Coreia do Norte já havia enviado 14 mil soldados para o fronte, tantos militares assim de Kim Jong-un para lutarem na Ucrânia. Ivan, o que explica? É o programa Mais Soldados, né? A gente teve o Mais Médicos de Cuba, esse aqui é o programa Mais Soldados da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, aspas, aluga esses soldados para a Rússia, né? Em troca de comida, em troca de alguma infraestrutura que a Rússia possa fornecer. Isso acontece porque a Rússia está com um problema de recrutamento de jovens para a guerra. O Vladimir Putin está sofrendo o mesmo problema que a Ucrânia sofreu no começo. Colocar os jovens na linha de frente, sim ou não? E alguém pode perguntar, por que não coloca os mais velhos? É porque os mais velhos estão deixando o país, muitos saíram da Rússia, a questão de recrutamento não é fácil, não é popular, até mesmo para um ditador como o Vladimir Putin. Não é simples você mandar lá na cidade recrutar 1.000 aqui, 2.000 ali. A guerra ela é extremamente impopular na Rússia, como também na Ucrânia. Então o plano B do Vladimir Putin é contar com esse apoio que ele tem ali da Coreia do Norte e, aspas, importar essa mão de obra militar da Coreia do Norte. Agora, Daniel, eu não sei se você já teve a oportunidade de colocar o idioma russo e o idioma norte-coreano um do lado do outro. São duas coisas completamente diferentes. Isso já deu um problema no passado, tanto que os russos na linha de frente colocaram os norte-coreanos para cortar lenha, para fazer serviços assim, logísticos, porque a comunicação ali na hora da batalha era extremamente comprometida, não é? Agora, com mais 30 mil, haja lenha para esse pessoal cortar, viu, Daniel? Ivan Kleber, sempre muito bom ter você com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você. A gente volta a se falar amanhã, às 8 em ponto no horário de Brasília, meio-dia no horário britânico. Isso mesmo, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Mais uma saudação aos colegas de bancada, principalmente a nossa audiência. Bom prosseguimento de jornal. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.